Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vim trazer um assunto um pouco diferente do assunto que eu sempre trago aqui para o canal. Comentei com vocês num outro vídeo lá atrás e também comentei lá no Instagram que eu estou estudando sobre feminilidade, né? Algumas pessoas chamam, né, de energia feminina. E eu vi que vocês gostaram bastante, né, do tema, do assunto. E eu decidi vir aqui bater um papo com vocês sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui um comentário para mim para que eu possa trazer mais assuntos relacionados, tá? Não esquece, deixe seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui também na descrição. Vamos interagir por lá também, que eu sempre tô por lá. Bom, gente, eu comentei num vídeo anterior, aí pra trás, que eu estava quase entrando em depressão há uns 3, 4 meses atrás. E era muito nítido isso, sabe? Porque eu emagreci muito, eu não sentia fome, eu não sentia sono, eu não sentia alegria. E aí eu me deparei com um vídeo, né, sobre feminilidade. E aí eu comecei a estudar esse vídeo mais e mais e mais e mais, tá? E aí a feminilidade junto com a minha loja física me tiraram de um buraco assim que vocês não têm noção. Por conta disso, eu quis compartilhar com vocês esse assunto, que é um assunto muito legal. Talvez seja até um assunto meio que polêmico, e eu já quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu respeito toda e qualquer opinião que seja diferente da minha. Eu não tô aqui para falar para vocês que essa é a verdade absoluta, nem nada do tipo. Eu tô aqui para dizer que é a minha filosofia de vida agora, nesse momento. E é uma coisa que melhorou muito a minha vida e eu queria passar isso para as meninas aqui do canal, ou para qualquer outra menina que me assista e que também goste desse tipo de assunto. Então, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, gente, vamos começar do início de tudo, né? A Bíblia vai dizer pra gente que a mulher, ela foi criada, né, depois do homem. A Bíblia diz que ela se chamaria, né, varoa, pois do varão foi tirada, né? Se a gente for estudar sobre a palavra varoa, a gente vai ver que varoa, ela significa sutilidade ou suavidade. Em outra, me fugiu agora a palavra. Em outra tradução, né? Em uma outra definição, ou seja, suavidade. E eu comecei a pesquisar muito, né, sobre isso, né? Porque a mulher, ela traz em si, né, a suavidade, a sutileza, mas ela também é forte. E por que que ela é forte? Porque ela também tem o dom de gerar a vida, né? A vida é gerada da mulher. E eu comecei a enxergar que ser mulher é um privilégio, né? Porque o homem, ele foi criado para ser o provedor, para ser o líder, para ser aquele que conduz, mas a mulher, ela tem o poder de gerar a vida, de trazer a vida para o mundo. Não só no sentido da vida em si, né, da criança, mas eu percebi que o ser mulher, né, traz em si, também tem o dom, né, o poder de gerar vida em outros aspectos, de trazer beleza, né, para o mundo. E foi quando eu comecei a questionar por que que eu tinha sido criada, que eu comecei a pesquisar e a entender. Nós mulheres, nós fomos criadas com um propósito que, além de ser, né, trazer vida, nós fomos criadas para expressar a beleza e o amor de Deus pela criação, pelo mundo, né? Porque a Bíblia, ela vai falar pra gente em várias passagens, ela vai, como posso dizer, ela vai falar, ela vai fazer uma comparação, gente, eu acho que o meu celular tá torto. Ela vai fazer uma comparação,
né, do relacionamento de Cristo com a sua noiva, com a sua igreja, né? Tanto que a gente vai ouvir falar o quê? Que os maridos, eles devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, né? E aí, gente, junto com esse contexto, entra a parte da submissão. E por muito tempo eu via a submissão como algo ruim. Aquele que é submisso, ele é pisado, ele é maltratado, ele sempre está embaixo. Mas se a gente for pensar como a Bíblia fala pra gente, né? Nós, como a igreja de Cristo, a igreja, ela é submissa a Cristo, no sentido de que ela é conduzida pelo noivo, né? Ela é conduzida, ela não é menos por isso, né? Ela não é menos por ela servir. Ela é mais por ela ter encontrado um noivo que a ama tanto a ponto de entregar sua vida por ela. E aí eu comecei a ver que a submissão nesse aspecto, né? Quando a Bíblia fala pra esposa, pra mulher, ela ser submissa e tal, ela não tá falando no sentido de ser pisado, né? Ela tá falando no sentido de que se você encontra alguém que te ama tanto a ponto de dar a sua vida, né, por você, você vai respeitar e você vai honrar essa pessoa. E muito disso, gente, foi falando comigo e foi mudando muita coisa em mim, sabe? E eu não tô falando isso, sabe, resumindo só em relacionamento de homem e mulher, mas eu falo no geral. Eu mudei minha forma de ver muitas coisas, como por exemplo, o fato de eu cuidar da minha casa, né? Eu cresci ouvindo que você ficar e você fazer alguma coisa ali era ruim, né? Eu cresci ouvindo minha mãe falar assim que na próxima reencarnação ela queria ser homem pra ela não precisar limpar a casa, né? Pra ela não precisar cuidar dos filhos. E então eu cresci com isso dentro de mim, né? Na próxima reencarnação, eu não acredito nisso, tá, gente? Não acredito. Mas a gente ouve muito falar, né? Na próxima vida eu quero nascer homem, eu não quero nascer mulher. Na próxima vida eu quero, né? Eu quero ser o pai. E então, quando eu via tudo como uma coisa ruim. Então eu ia trabalhar, fazer as coisas da loja, e quando eu retornava, eu olhava, eu tinha um monte de coisa para fazer, roupa para lavar, comida para cozinhar, e eu falava para mim, nossa, que chato, eu não vejo a hora da minha loja dar certo para eu contratar alguém para fazer essas coisas para mim, porque eu não quero fazer, né? Isso, eu via isso como um fardo. E depois, quando eu comecei a estudar sobre, né, eu percebi que o feminino, ele traz beleza pro mundo, ele traz amor, né? E o feminino, ele reflete a, a beleza e o amor de Deus através do que? Através do cuidado e do servir o próximo, do serviço com o próximo, né? Então, eu comecei a ver e a entender que todas as bênçãos, elas vêm com responsabilidades junto. Então, se eu preciso lavar louça, foi porque eu tive comida para comer, para alimentar os meus filhos. Se eu tenho que fazer o jantar, isso significa que eu sou abençoada porque eu tenho a comida para cozinhar. E isso vem junto de uma responsabilidade, que no caso é cozinhar, lavar louça, porém eu comecei a ver que eu não precisava estar em guerra o tempo todo e que aceitar o papel que Deus tinha me criado para ser ia me trazer paz, ia me trazer paz de espírito, sabe? E é tudo questão de ponto de vista, porque se
Já dizia o velho sábio que cada ponto de vista é a vista de um ponto. Eu comecei a enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente, né? Então eu vi que eu preparar um jantar não é um fardo, é uma forma de eu expressar o amor que eu tenho pela minha família, entende? E logo, se eu tô expressando o meu amor, eu não vejo isso como um peso, mas sim como uma bênção. E são pontos que estão dentro, né, desse estudo sobre feminilidade, que me ensinaram muita coisa, que me trouxeram uma clareza maior, né, sobre muita coisa. Sobre virtudes também, eu quero trazer, se vocês quiserem, eu posso trazer mais coisas, né, disso para vocês. E aí, como eu posso dizer, gente, tô nervosa. Eu pude perceber, estudando, já faz alguns meses que eu tô estudando isso, que as mulheres, elas perderam a feminilidade delas, sabe? A gente passou por um período onde nós lutamos tanto para provar que nós somos capazes, para mostrar que somos melhores do que os homens, que nós não paramos para analisar que nós não somos melhor nem pior do que os homens e os homens não são melhores nem piores do que nós. O que acontece é que nós fomos criados para termos papéis, né? Cada um tem o seu papel diferente, assim como existe a noite e o dia, o céu e o mar, né? A lua e o sol. Um complementa o outro e cada um tem o seu papel e um não é menos do que o outro, ambos são importantes, sabe? Ambos têm a sua importância. Então a gente passou por um processo assim de que as coisas elas tomaram uma proporção tão grande, gente, e vou frisar de novo o ponto de que eu respeito todas as opiniões de todo mundo, beleza? E e antes eu era uma dessas pessoas, sabe? Eu batia no peito e eu dizia: não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de homem nenhum, eu tenho capacidade, sabe? Eu sempre batia no peito e falava isso. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Eu tenho capacidade. E sim, as mulheres elas têm capacidade de fazer tudo que um homem faz. O ponto é, se fossem pra ter, né? Para ser uma coisa só, um papel só, Deus não teria feito homem e mulher, Deus teria feito só um dos dois, né? Hoje eu consigo entender e ver tudo isso, né? Hoje eu consigo ver que muitas vezes as mulheres, elas não querem abrir mão, por exemplo, da carreira delas para cuidar dos filhos, né? E eu era esse tipo de pessoa, eu dizia, não, eu não vou abandonar minha carreira por algum tempo para cuidar dos filhos, né? Eu não quero, tanto que os meus filhos estão grandes aí, gente, eu nunca parei para cuidar deles, e hoje eu me arrependo, hoje eu penso que eu podia ter parado, pelo menos aí uns 3, 4 anos para cuidar dos meus filhos, né? E não ter focado tanto em trabalho, em carreira, porque é o maior trabalho, né, que eu poderia oferecer, né? Eu até vi uma pregação esses dias que dizia isso, né? Que quando você é mãe, quando você tem os seus filhos, e muitas vezes você fala, poxa, eu não tenho mais tempo nem para eu ir para a igreja, né? E aí a pastora fala que a maior adoração que você pode dar para Deus é você cuidar da sua família, você cuidar, né, dos seus filhos e etc. Porque a nossa família é o nosso maior ministério, é o primeiro ministério que a gente tem. E muitas vezes a gente acaba colocando a nossa família de lado, né? A gente trabalha o dia todo, aí a gente chega cansado, aí a gente coloca a criança lá na frente da televisão, na frente daquela tela, pra criança não dar trabalho pra gente, né? Porque a gente tá cansado, a gente tá saturado. E aí a criança vai crescendo meio que largado,
E a gente janta cada um no seu quadrado, sabe? E eu vivia isso, eu tô falando porque eu vivia isso antes de eu ter essa lavagem cerebral, assim. Eu vivia isso e eu era uma pessoa muito estressada. Então acabava que eu ficava muito focada no trabalho. E aí eu chegava em casa e eu reclamava porque eu não queria, né, tipo, ter mais trabalho em casa. E aí quando alguma criança começava a dar trabalho, eu deixava a criança lá na frente da televisão, porque aí a criança ficava quieta e eu conseguia fazer alguma coisa ali, sabe? E isso foi gerando estresse, 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 e esse estresse juntou tudo, e foi o que eu falei pra vocês, que eu quase entrei em depressão por conta disso. Foi quando eu comecei a estudar sobre. E quando eu comecei a estudar, que eu comecei a ressignificar e que eu comecei a ser quem Deus me chamou para ser, né? Eu, Bruna feminina, sendo conforme aquilo que Deus havia me criado para ser, a minha vida deu um boom e vocês mesmos já viram, né? Não só em relação à loja, mas em relação a tudo, tudo mesmo. Hoje, eu não vejo as coisas como obrigação, como eu falei pra vocês, eu vejo as coisas como uma forma de eu demonstrar o amor, né, pelo meu próximo, pela minha família. E além disso, né, eu percebi que quando você. E aí, gente, não, peraí, deixa eu voltar no raciocínio lá atrás, senão eu esquecer de falar pra vocês, né? A gente passa esse tempo, né, falando que a gente não precisa de ninguém, que a gente não precisa, que a gente é melhor, mas no fim das contas, a gente quer ser cuidada e a gente quer, né, cuidar também, a gente depende sim, o feminino depende do masculino, o masculino depende do feminino, senão Deus não teria feito, né, o casamento, não teria criado nada disso. E é isso, tá, gente? Só pra acabar de explicar sobre aquele ponto. Eu tô conseguindo explicar? Vocês estão conseguindo me entender, né? Então eu comecei a ver que quando eu trabalho, né? Quando eu me conecto com o meu eu, com o meu feminino, isso transparece. E aí acaba que a vida de todo mundo ao meu redor, ela muda, né? E eu comecei a estudar muito, né? De novo, eu tô falando toda hora isso, que eu comecei a estudar muito. Mas, gente, o que acontece? Eu quero tanto passar tudo isso pra vocês que eu sei que vai fazer muita diferença na vida de vocês, porque fez muita diferença na minha vida, né? E aí, tudo começou, né? Esse estudo todo, essa percepção toda começou quando eu falei, eu não tenho sentido nenhum pra minha vida tá assim, destruída. Eu estou muito mal, né? Foi quando eu falei pra vocês que eu estava quase entrando em depressão antes de eu abrir a minha loja lá no centro. E eu falei assim pra minha pastora, né? Eu falei assim, eu acho que tá na hora de eu encontrar, né, um rumo pra minha vida. Tá na hora de eu me casar. Eu falei desse jeito pra ela, tá na hora de eu me casar, né? Eu já tô com quase 30 anos. Olha só, gente, a percepção da pessoa. E aí ela falou assim, Bruna, você está preparada pra se casar? Você está preparada porque você quer? Você não consegue sair da cama, você tá batida, você precisa primeiro estar preparada. E foi quando eu comecei a questionar Deus. Eu falei, Deus, para que o Senhor me criou? Qual foi o sentido, né? Por quê? Por que o Senhor confiou 3 filhos para mim, sabe? E eu orei, e realmente, assim, gente, eu fiz muita escolha errada na minha vida já. Porém, hoje eu percebo que se Deus me confiou 3 filhos, são 3 vidas, né? Deus me confiou esses filhos, e se eu estou criando esses filhos, eu estou de uma certa forma, né, prestando adoração a Deus através disso, e isso é digno de ser admirado, né? E eu sei que aqui muitas pessoas que estão me assistindo, né, também são mães.
Então pensem que se Deus confiou a vocês, né, esse filho ou esses filhos, né, isso é digno de adoração. Não tem nada mais lindo do que isso. Isso é o amor mais puro que existe, sabe? E por muitas vezes eu falava, tipo assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha tido nenhum filho, porque é muito louco. Gente, sim, realmente é muito louco, né? Eu tô criando 3 homens e eu preciso garantir que eles serão bons homens, que eles serão pessoas de caráter, né? E o maior propósito disso tudo, hoje eu percebo, hoje eu tenho essa percepção que o maior propósito disso tudo é levar os meus filhos para o céu. E os meus filhos levarem os filhos dele para o céu, sabe? E para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida, através da vida deles, através da minha família, né? E aí, foi muito engraçado porque quando eu fui confrontada, né, com esse assunto, eu fiquei raivosa, assim, eu fiquei nervosa, né? Eu falei, não, isso não tem como, né? Eu não quero isso, eu não quero aceitar isso, né? Eu não quero aceitar que Deus me chamou para isso. E no primeiro momento é normal quando a gente é confrontado que a gente fique com raiva, que a gente não entenda aquilo. Só que a verdade, ela liberta, né? A Bíblia mesmo fala, você vai conhecer a verdade e a verdade ela vai te libertar. E depois que eu conheci essa verdade, como eu disse, eu vou dizer de novo, tá, gente? Nada contra, mas eu mudei totalmente a minha forma de pensar, a minha forma de agir e a minha vida mudou da água pro vinho quando eu percebi, né? Então eu era uma pessoa que sempre eu queria ganhar nas discussões. Eu sempre queria ser a que falava mais alto, a que estava certa. E hoje em dia, a feminilidade, ela me ensinou a mansidão. Eu percebi que eu, como o feminino, eu consigo as coisas com delicadeza, com calma, com paciência, com um tom de voz baixo, né? E até mesmo com o silêncio, coisa que não existia. E quando a gente traz isso, quando a gente faz aquele papel que a gente foi criado para ser, quando a gente está alinhado com aquilo que a gente foi chamado, com aquilo que a gente foi criado, as coisas elas fluem, elas ficam bem mais fáceis, bem mais simples, porque é como as coisas devem ser, né? Então, vamos supor que eu vi isso, gente, num post, e eu achei muito legal, eu não lembro agora o nome do perfil do Instagram que eu vi esse post, né? Mas lá é um post que fala, né, sobre feminilidade, e lá falava o seguinte, né? A mulher é como se fosse uma colher e o homem é como se fosse uma faca, né? Eles têm essas diferenças entre si, mas os dois eles se complementam, né? Igual eu falei lá no começo do vídeo, igual o sol e a lua, cada um tem o seu papel e eles acabam se ajudando, né? Um completa o outro. E lá ela fala, né? Não, a mulher, ela é a receptiva e o homem é aquele que é mais de ação, né? E aí, o que acontece? Você não consegue cortar um bife com uma colher. E você também não consegue tomar uma sopa com uma faca. Então, cada um tem o seu papel, né? E ambos são importantes. A faca e a colher, eles são muito importantes, né? E aí, se você tenta comer uma sopa com uma faca, você não vai conseguir. Porque o papel da faca não é tomar a sopa. E se você quiser cortar o bife com a colher, você também não vai conseguir, porque a colher, ela não foi feita para cortar. Ela foi feita para, né, receber ali e tal. Então, quando a gente tá fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer, e quando a gente entende isso fica muito mais fácil, fica muito mais prazeroso.
E é o que tá acontecendo na minha vida. As coisas, elas estão fluindo porque eu simplesmente aceitei que Deus me chamou pra isso, que Deus quer isso de mim, né? Eu tenho a minha carreira, não tô aqui falando que é pra vocês abandonarem a carreira de vocês e viverem pra cuidar de marido e casa de filho, nada disso, tá, gente? Eu acho que a carreira é muito importante também pra uma mulher, né? Mas eu tô querendo que vocês olhem um pouquinho pra vida de vocês e vejam as coisas de uma maneira diferente, né? Porque quando eu fui confrontada, que eu consegui enxergar as coisas de uma maneira totalmente diferente, isso mudou, né? Mudou a minha forma de ver, a minha forma de viver e, consequentemente, mudou a minha vida. Eu ando menos estressada, eu estou mais calma, né? Porque eu consigo hoje fazer as coisas de uma forma que eu não vejo como um fardo, então isso não me estressa, né? O cansaço físico e mental, ele vai existir, isso é óbvio, né? Ele vai existir porque não tem como ele não existir. Só que tem um propósito, né? Tem um propósito. É igual a decoração da casa, né? A sua casa é o seu templo, digamos assim, né? Então, você o feminino ele cria lar, né? Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia ela edifica. Você edificar é você transformar aquele ambiente, você trazer paz através do ambiente, calma, beleza. Então, hoje eu percebo que se eu deixar o meu lar belo, através de tudo ali, através da decoração, através da limpeza, do cheirinho e tudo, é uma forma de eu demonstrar amor e não um peso, né? E também eu percebi que isso tudo reflete, né, a organização, o exterior, o ambiente, tudo reflete como eu tô me sentindo, como que tá, como que eu tô por dentro. E são pontos, assim, super legais que eu acho que daria um vídeo de uns 60 minutos, uma hora, duas. Mas é isso, gente, eu acho que eu falei tanta coisa misturada que não tem nada a ver, né? E tem até alguns estudiosos que falam, né, sobre energia feminina e energia masculina, né? Que fala muito de você vibrar a sua energia feminina, de você sintonizar a sua energia feminina, né? E eu também acho isso muito legal, né? Porque quando a gente tá no nosso feminino, né, a gente consegue resolver as coisas de uma outra maneira, né? Aí vamos supor que eu esteja numa discussão com um homem e eu tô me igualando a ele, sabe? Isso não é bom, porque muitas vezes a gente não vence na base do grito. As pessoas, ó, acho que eu achei o exemplo perfeito. Então a gente sempre vai buscar no outro, olha só esse exemplo, a gente sempre vai buscar no outro aquilo que falta pra gente, né? Então a mulher, ela busca no masculino a parte masculina que falta nela. E o masculino busca no feminino a parte feminina que falta nele. Então, como que eu posso dizer? Você sendo quem Deus chamou para ser, você sendo, né, tendo a feminilidade dentro de você, as virtudes, né, e tudo mais, você consegue mudar a sua vida com mais calma, com mais leveza, com mais sutileza, né? Você se permitindo ser cuidada, você se permitindo ser amada, você se permitindo viver, né? Aquilo que Deus chamou para viver. Não que seja uma coisa fácil, porque na prática é mais difícil do que a gente pensa. Mas é isso, eu acho que eu consegui falar um pouquinho da minha experiência com a feminilidade para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você gostou, deixa aqui que eu vou trazer mais assuntos relacionados, assuntos mais específicos, né? Mais aprofundados também nesses tópicos que eu falei aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau!